Graça e paz, continuamos com o nosso tutorial, a jornada de conexão ou a jornada conexão, acessando uma nova vida. Nós ministramos no vídeo anterior sobre contribuição financeira e agora a gente vai estar partilhando com você sobre o tema em que cremos, primeira parte. Então nós cremos nas Sagradas Escrituras. A Bíblia é a palavra inspirada por Deus. Deus verdadeiro, imutável, constante e eternamente. 2 Timóteo 3, 16, 17. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o livro especial de Deus. Ele não é um livro como os outros livros. A Bíblia é um livro sobrenatural. Essa palavra, esse livro, a Bíblia, foi escrito por cerca de 40 escritores, 40 autores, num espaço de tempo de mais de 1.600 anos. E mesmo escrito por esses tantos escritores e por esses tantos de anos, separados uns dos outros, com homens de cultura diferente, com homens de conhecimento diferentes uns dos outros, mesmo assim, esse livro ele tem uma única mensagem, uma única palavra aos homens. Ele trata da reconciliação, da redenção de Deus para com o homem através de Jesus Cristo. Esta é a mensagem central da palavra de Deus. A Bíblia, esse livro, é o livro mais vendido na história da humanidade. E o primeiro livro que foi escrito no sentido da modernidade foi a Bíblia. Depois que foi inventado, a escrita no papel, dessa maneira como nós temos hoje, o primeiro livro que foi lançado foi a Bíblia Sagrada. É o livro mais traduzido em todo o mundo, em diversas línguas e idiomas. O idioma inicial da Bíblia, os idiomas foram 3: o aramaico, o hebraico e o grego. Hebraico, aramaico e grego. Ela foi escrita originalmente nessas 3 línguas. A Bíblia foi traduzida por pessoas dedicadas, por pessoas, principalmente no início, pessoas tementes a Deus, pessoas que realmente queriam que a Bíblia chegasse nas mãos de todos. A Bíblia é também um dos livros mais antigos do mundo. Os trechos mais antigos da Bíblia remontam a quase 4.000 anos. Um tempo exorbitante, enorme. Mas apesar de ter esses escritos tão antigos, nada é mais moderno e mais atual do que a palavra de Deus, do que a Bíblia Sagrada. Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história da igreja, ele disse que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, ou a notícia que vai ser dada daqui a pouco, nos meios de comunicação. Então ele é um livro moderno, é um livro maravilhoso e responde às perguntas mais importantes da vida. Quais são elas? De onde vim? Para onde? Por que estou aqui? E para onde eu irei? De onde vim? Por que estou aqui? E para onde eu vou? São respostas que nós encontramos na Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia ela tem 66 livros, 66 livros. Ela tem 2 partes, o Velho Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento nos fala da obra de Deus com o seu povo antes do nascimento de Jesus. Fala da história de Israel com Deus, de Deus com Israel. O Novo Testamento nos fala sobre o nascimento de Jesus, a sua vida, o seu grande e maravilhoso ministério de cura, perdão, para os pecadores, para os enfermos, e fala principalmente da obra da sua morte na cruz
da sua ressurreição dos mortos, a sua ascensão aos céus, e também nos dá a promessa de que esse mesmo Jesus que subiu aos céus, ele também voltará para buscar o seu povo. Os que seguem os ensinos de Jesus executaram também, os que seguiram, executaram também obras maravilhosas, os apóstolos, a igreja primitiva, e até em nossos dias, em nome de Jesus, ainda acontecem feitos extraordinários. Nós cremos que os dons de Deus, eles não cessaram. Eles podem, dependendo da circunstância, da atualidade, eles podem ser menos ou mais, mas eles sempre estão aí para aqueles que creem, dons e manifestações poderosas do nosso Deus. O próprio Senhor disse em João 14:12 que nós faríamos obras maiores do que aquelas que Ele fez. É um assunto para se refletir, mas está escrito dessa maneira: nós faríamos obras maiores. Talvez se refira a que existe hoje mais igrejas do que quando começou a igreja, do que quando ele ministrou. Existe mais cristãos, mais gente servindo. Poderíamos pensar muitas coisas, mas isso quer dizer, acima de tudo, que a possibilidade dos milagres de Deus ainda são reais para os nossos dias. Então, querido, por isso, estude a Bíblia, Tem o Novo Testamento que fala sobre Jesus, vem as cartas apostólicas e termina com o Apocalipse, a revelação de João ao mundo. Então, a Bíblia foi escrita para que nós venhamos estudá-la, conhecê-la, compreender a natureza de Deus. A Bíblia revela a Deus, revela o que Deus pensa, revela os planos de Deus, revela as suas promessas para você, suas promessas para nós. Então, no índice da Bíblia, na frente, você encontra o número da página do trecho da Bíblia que você talvez queira estudar. Você encontra o livro. Então, com facilidade, você que tem pouco contato com a Bíblia, isso vai lhe ajudar a encontrar os livros, os textos que lhe interessam com mais rapidez, com mais facilidade. Para que a Bíblia fosse melhor lida com mais facilidade, foi feito, os tradutores dividiram a Bíblia em livros, capítulos dentro dos livros e versículos dentro dos capítulos. Por exemplo, se você encontrar uma referência, uma referência do tipo Gênesis 3,15, isso significa o livro da Bíblia é Gênesis, o capítulo é 3 e o versículo é 15. Gênesis é o livro, o capítulo é o 3 e o versículo é o 15, e assim por diante. A palavra de Deus, ela é alimento espiritual, ela é comida espiritual. O cristão, uma vez que ele nasce espiritualmente, o alimento dele, o alimento para o seu espírito, é a palavra de Deus, é o Evangelho do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele disse em Mateus 4,4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia, ela produz crescimento espiritual. 1 Coríntios 3, 1 e 2, ela diz assim, através de São Paulo apóstolo: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco agora podeis. Então, que fala da formação espiritual, que a palavra de Deus, ela concede a todo crente. E que não devemos ficar parados no tempo, apenas nos alimentando das mesmas verdades, do mesmo conhecimento, mas buscarmos a profundidade da palavra de Deus para nos fortalecermos espiritualmente. Em 1 Pedro 2,2, diz assim a palavra, 1 de Pedro: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então aqui fala da palavra de Deus, como leite, como alimento, como sustento na vida daquele que nasceu de novo. O objetivo de Deus para cada um de nós é expresso em Efésios 4, 12 a 15.
para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa em Cristo. Então a palavra nos é dada, os ensinos nos é dado para crescermos à semelhança de Cristo, para crescermos espiritualmente. Então você deve buscar com ansiedade, buscar com desejos mais profundos, se alimentar da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus em sua vida. Então a palavra de Deus nos mostra a visão bíblica do mundo. C.S. Lewis, um dos maiores escritores cristãos, ele escreveu assim: eu creio no cristianismo tal como creio no sol, não porque apenas o vejo, mas porque através dele eu vejo todas as outras coisas. A Bíblia fala que nós somos transportados das trevas para a luz, ou seja, antes de Cristo nós estávamos enxergando, mas sendo cegos, vendo o mundo sem a ótica do Evangelho. Então estávamos cegos espiritualmente, mortos em delitos e pecados. Mas quando conhecemos a palavra, o Evangelho, então nós somos iluminados por essa palavra e passamos a enxergar a vida, a enxergar o mundo através das lentes da palavra de Deus. Então a palavra de Deus fala da criação, Gênesis 1, 26, João 1-3, fala que Deus criou todas as coisas. Na criação vemos o Deus Trino Todo-Poderoso, autoexistente, suficiente em si mesmo, eterno, santo e perfeito em todos os seus atributos, criando todas as coisas que existem, inclusive o homem à sua imagem e à sua semelhança. Esse homem foi criado em estado de inocência e liberdade, debaixo do governo moral de Deus, ordenado a ser responsável e obediente e governar sobre todas as coisas criadas, para a glória do seu Criador. Foi assim que começou a humanidade, a criação que o nosso Deus realizou. Mas houve uma queda, a queda do homem, uma queda espiritual, que tirou o homem da sua condição original. Mesmo criado à imagem e à semelhança de Deus, como um filho de Deus, o homem caiu no pecado e na iniquidade, por desobediência voluntária. Ele usou o livre-arbítrio que Deus deu a ele para desobedecer a Deus. Isso fez cair sobre toda a humanidade, sobre toda a sua descendência, uma natureza caída, a natureza do pecado e das suas consequências. Com isso, o homem perdeu o propósito de vida. Perdemos o nosso propósito de vida. E que foi que Deus planejou desde o começo. Em Gênesis 1, 27, Romanos 5, 12, nos fala sobre isso. A queda. Entre o que nós vivemos hoje e a criação, houve a queda. O homem caiu. O homem foi destituído da comunhão com Deus, da vida de Deus. Mas aí existe um plano de salvação. Existe a redenção. Entre a criação, a queda e os dias de hoje, Deus providenciou também a redenção. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo sendo homem pecador, Jesus Cristo morreu e se sacrificou por nós. Tomou o nosso lugar de morte, de separação, e com seu sangue derramado, comprou para nós, para o homem, o perdão dos pecados. Então Deus concede perdão para todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus, na redenção de Cristo, na sua morte, na cruz do Calvário, em nosso lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por um só homem entrou o pecado no mundo, por Adão, mas também por um só homem entrou a vida, entrou a ressurreição, entrou a salvação através de Jesus Cristo. Para que a gente entre nesse plano de salvação, nós precisamos de duas coisas fundamentais em nosso coração, em nossa vida.
arrependimento e fé. Arrepender-se verdadeiramente é aceitar a Jesus de forma sincera, torna-nos justificados diante de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Somos justificados gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça de Deus mediante Cristo Jesus. Romanos capítulo 10, versículos 6 a 10 e 1 João 9, Efésios 2, 8 e 9. Então o que nós vemos? A salvação é pela graça. Deus nos salva pelo seu amor. Deus nos salva porque nos ama por sua graça. A salvação é completa e concedida apenas pela graça, pois receber o amor e o favor de Deus não depende de nós fazermos coisas boas, de sermos retos, de sermos justos, de sermos pessoas que fazem boas obras, mas é justamente por essa graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. E o plano de Deus tem a consumação. Vai ter um tempo em que Deus vai consumar a sua obra, na segunda vinda de Cristo. Acreditamos que a segunda vinda de Cristo é real. Ele vem como ele foi, como ele subiu visivelmente, em corpo humano, ressurreto. Da mesma forma ele há de descer. E essa vinda de Cristo, para nós, ela é iminente. A certeza da sua vinda e o fato de que ninguém sabe o dia ou a hora do seu retorno são os fatores que justificam nossos esforços de evangelização, de fazer a missão, que o Senhor em pessoa descerá dos céus. Os mortos em Cristo se levantarão e os remidos serão elevados para encontrar o Senhor nos ares, nas nuvens. Romanos capítulo 20, Mateus 24, 36, 42, 44, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Então, queridos, antes da vinda do Senhor, antes do retorno do Senhor, nós precisamos levar essa mensagem, porque é através do Evangelho que as pessoas aprendem que Deus é Pai. No mundo órfãos, no mundo abandonados em seus delitos e pecados, mas através de Cristo, reconciliados, feitos filhos, e nós podemos então em Cristo viver essa paternidade, esse relacionamento com Deus como nosso Pai. E esse relacionamento de filho que nós podemos ter através de Cristo nos dá paz, nos dá segurança, nos dá confiança. O Senhor não nos rejeita, o Senhor nos aceita, o Senhor cuida de nós. Essa é a nossa fé, através de Jesus Cristo. Mas, concluindo essa palavra nesse momento, na vinda de Cristo, logo após, haverá o céu e o inferno. João 14, 1 a 3, Apocalipse 21, de 1 a 3, podemos dizer até de 1 a 3, a 13, Hebreus 12, 24, 25. Fala do céu, fala do inferno, como também em Lucas capítulo 16 e outras passagens. Mas, queridos, sobre o inferno, C.S. Lewis também declarou: não há nenhuma doutrina que eu removeria com mais bom grado do cristianismo do que isto, que é a doutrina do inferno, se eu tivesse esse poder. Mas essa doutrina tem o pleno apoio das Escrituras e, sobretudo, das próprias palavras de nosso Senhor. O Senhor Jesus falou sobre o inferno. Seria bom se pudéssemos removê-lo da história da humanidade, porque é uma coisa cruel, dolorosa para aqueles que forem para lá. Mas há respaldo bíblico nos indicando essa verdade. Mateus 5, 22, 29, Marcos 9, 45 e 48, Lucas 12, 5, Apocalipse 20, 13 a 15, são textos que nos garantem a existência do inferno, do céu e do inferno. Então, queridos, essa é a nossa reflexão de hoje. Através de Cristo temos graça e salvação. Através de Cristo temos esperança no céu. Então, Cristo é o nosso Redentor. Cristo é o nosso Senhor. Vamos proclamar Cristo às pessoas, porque somente através de Cristo que as pessoas se tornam filhos de Deus e têm um relacionamento de filho, de filiação para com Deus, o nosso Pai. Deus te abençoe. Fique na paz.